Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, muito bom dia. Segunda-feira, dia 19 de maio. Bem-vindos à nossa comunidade de oração. Você é ouvinte da Rádio Nova Onda e também é você que nos acompanha pelas nossas mídias sociais da Paróquia São Pedro de Baixo Guandu. Uma alegria muito grande podermos iniciar essa nossa semana útil, depois de ontem termos vivido as alegrias do Dia do Senhor, desta comunhão bonita em comunidade, iniciarmos os nossos trabalhos, os nossos estudos, os nossos afazeres, aqui pedindo sempre que a bondade de Deus nos auxilie, nos impulsione, nos ajude, nos fortaleça para permanecermos firmes nesta nossa caminhada. No dia de hoje, nos alegramos com o aniversário de Padre Neu Joaquim de Almeida, ele que foi pároco aqui desta paróquia durante um bom tempo. Também a Arlete Altué, de Marilândia, a Dênia Miller, lá de Pancas, e também ao Miguel Cuba. Quero aqui desejar a vocês muita saúde, muitas bênçãos, que o bondoso Deus continue iluminando e guiando a vida de cada um de vocês. Também, é claro, a você que traz a sua doença, a sua enfermidade, os seus desafios, os seus sofrimentos para poder rezar, tudo isso achegamos no coração misericordioso do nosso Deus. Iniciemos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Talvez você já tenha sentido a necessidade de uma palavra amiga no momento de extrema tensão e de profunda tristeza. Quantas pessoas sem destino, batendo pernas pelas ruas, olhando para os outros e não encontrando quem olhe para elas. Parecem carregar nos ombros uma pesada cruz, à procura de um sirineu que lhes dê uma pequena ajuda e lhes faça um pouco de companhia. Suas bocas estão secas e seus corações não cantam nem sentem as músicas que enchem os jardins com o brilho do sol ou com a fecundidade das chuvas. O mais triste é que tais pessoas falam sem que ninguém as escute. Buscam uma palavra que todos na pressa não têm tempo para lhes dar atenção. Uma palavra, uma simples palavra amiga. Como são importantes as palavras. Fala, é preciso falar, romper o silêncio e encher de esperança os que mendigam por um pouco de atenção. Se não puderes fazer um discurso em defesa dos miseráveis, olha ao menos para eles e dá-lhes com afabilidade um bom dia com os olhos, com um sorriso e com o coração. Melhor ainda seria se tivesses tempo e coragem para abraçá-los. Farias com certeza seus jardins florirem. E é claro, meus irmãos, diante desse tempo que nós temos vivido, como que é importante essa proximidade junto aos outros, Essa proximidade que gera vida. Hoje nós vivemos todos os tipos de enfermidades psicológicas, emocionais, e cada um sabe, é claro, daquilo que carrega no coração. Mas o quão é importante sermos esses canais de graça na vida de alguém, transbordarmos isso na vida de alguém. Às vezes, um sorriso, um elogio, um bom dia transforma vidas. E é claro, pensando sempre assim, olha, a palavra a qual nós somos destinados a dizer, a falar, é a palavra que brota do coração convertido a Deus. Por isso que muitas vezes é melhor que nós não falemos nada se nós não tivermos uma palavra para poder edificar. Agora, se tivermos algo bom a ser transposto e a tocar a vida do irmão, que assim possa ser. Procure alguém, dê esse bom dia bonito, com um sorriso no rosto a alguém. E é claro, peçamos que sempre a bondade de Deus também sorria para nós. Esse encontro com Deus, ele se dá em diversos momentos da nossa vida. E ele, é claro, é o primeiro a dizer desse amor que ele sente por nós. E hoje, nosso evangelho está em João 14, versículos de 21 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe:
Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sabemos muito bem, meus amados, que a manifestação plena que nós aguardamos e professamos, inclusive, a cada Eucaristia, se dará no fim dos tempos, a manifestação, a parousia, a segunda vinda de Jesus Cristo. Porém, nós sabemos muito bem que essa manifestação ela pode ser feita ou dada de modo espiritual. Todas as vezes que nos achegamos e que nos reunimos enquanto comunidade, seja na igreja, seja comunidade doméstica, essa experiência ela passa pelo coração da gente. Uma manifestação plena espiritual, onde nós temos que ter sempre a clareza desse Espírito Santo que habita em nós, que é usado, que é criativo e que nos coloca no mundo sempre com um sinal de sabor, sempre com uma presença diferenciada. E aí, é claro, meus amados irmãos e irmãs, nós não estamos falando aqui de algo espetacular. Como eu dizia, inclusive, no sábado, na sexta-feira, ainda refletindo este capítulo do Evangelho de João. É uma manifestação ordinária. Por exemplo, guardar os mandamentos. O Senhor pede que nós amemos. O amor ele não faz estardalhaço. O amor ele não faz bagunça, barulho. O amor ele é silencioso. Quando nós sorrimos às pessoas, como eu disse agora há pouco nesta mensagem, não faz estardalhaço. A alegria que brota do coração, a alegria que brota da intimidade, toca o coração do outro no silêncio. Por vezes, meus irmãos, um abraço dado transforma de tal modo uma vida que se transforma assim numa manifestação clara, uma teofania, uma manifestação de Deus. Só que não numa manifestação talvez escandalosa demais, mas silenciosa. É assim que o Deus da vida toca o coração da gente. E aí, o Espírito Santo que guia, que impulsiona, que conduz a igreja de Cristo Jesus, se manifesta assim também. Quando nós nos reunimos, quando nós estamos em comunidade, quando nós fazemos as nossas obras de caridade, quando no nosso coração nós encontramos espaço para viver os mandamentos a partir de nós mesmos e não simplesmente num fator externo. Não se trata de algo fora, se trata de algo que nós carregamos dentro do coração. Então, ao iniciarmos essa nossa semana de trabalho, de estudo, esse dia útil, nós queremos pedir ao Senhor assim, olha, que a nossa vida possa manifestar aquilo que o nosso interior carrega. Que a nossa vida possa manifestar aquilo que antes dentro de nós foi transformado. Vamos aceitar esse desafio e vamos pedir ao Senhor sempre coragem. É o que nós desejamos. Coragem, coragem para deixar que o Espírito Santo de Deus nos guie e faça sempre de nossa vida uma manifestação plena da bondade e da presença do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado pela sua companhia, tenha um excelente dia e amanhã estaremos de volta. Até lá. Cristo ressuscitou.